Paz e bem, pessoal, Senhor, o que queres que eu faça? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da legenda dos três companheiros. Muito bem, último vídeo nós estudamos o capítulo 8º e agora vamos para o 9º, do modo da vocação de Frei Silvestre e da visão que teve antes do ingresso na ordem. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre esse capítulo. Pode ser que nós tenhamos que fazer mais de 2 partes nesse capítulo. Então vamos lá. Mas é estudar assim mesmo, viu? Meditar, né? A gente podia ficar aqui o dia todo só sobre um capítulo. Aqui a gente faz um apanhado geral para ajudar vocês aí na reflexão e na meditação do texto fonte. Falando nisso, distribua aí entre vocês, partilhe com o pessoal da UFS, Jufra, também aí os simpatizantes aí de Francisco de Assis, para conhecer mais da espiritualidade franciscana. Muito bem. Enquanto, como foi dito, o senhor Bernardo distribuía seus bens aos pobres, o bem-aventurado Francisco estava presente observando a virtuosa obra do Senhor e glorificando e louvando no seu coração o mesmo Senhor. O que Francisco louvava? Louvava Bernardo ou o Senhor que agiu em Bernardo? Este aqui é outro ponto, né, que a gente tem que fixar. Porque nós estamos em tempos que a gente chama que nós estamos aí recheados de personalismo, né? Então a gente tem assim muito próprio da nossa cultura hoje, sociedade, lustrar a imagem da outra pessoa, né? Então quando um vocacionado deixa a família e vai para o seminário, vai para um convento, a gente fala, a gente elogia, né? Que entrega, que maravilha, que você diz sim, né? Não que a gente não vai acolher e nem vai, né, dizer assim muito bem, né? Mas primeiramente a gente tem que ver a ação de Deus, não o personalismo. Não é a centralidade não está em Bernardo, está na ação de Deus em Bernardo. Então vamos prestar atenção nisso, tá? Sempre estudando a fonte franciscana, sempre prestar atenção. Não cairmos, né, numa espécie de idolatria, né? Trocar Deus pela criatura. O sacerdote chamado Silvestre, do qual o bem-aventurado Francisco comprara pedras para a reparação da igreja de São Damião, vendo todo o dinheiro ser expendido por conselho do homem de Deus, ardendo no fogo da cobiça, disse-lhe: Francisco, não me pagaste bem pelas pedras que de mim compraste. Quando viu que o dinheiro ali do Bernardo estava sendo dado, ele ficou, o olho cresceu, né? Ouvindo o desprezador da avareza que ele murmurava injustamente, aproximou-se do senhor Bernardo e, metendo a mão dentro do seu manto, onde estava o dinheiro, com grande fervor de espírito, retirou-a cheia de dinheiro e deu-a ao presbítero murmurador. De novo, pela segunda vez, encheu a mão de dinheiro e disse-lhe: Tens agora o pagamento devido, senhor sacerdote. Respondeu-lhe ele: Irmão, tenho devidamente. Contente, volta para sua casa com o dinheiro assim recebido. Aqui é mais um episódio, né? A gente fala assim, nossa, Francisco sempre tratou, venerava os sacerdotes, né? Gente, venerava não quer dizer pelo sacerdote em si. É isso também que nós precisamos amadurecer. Não é pelo sacerdote, no caso, a pessoa em si, mas é a graça do sacerdócio que é dado por Deus. Então, o sacerdócio ali, o padre, ele traz, né, os padres trazem a Eucaristia e também a palavra. Só que, porém, a atitude deste padre aqui foi bem gananciosa, né? Então Francisco deixa assim mais ou menos claro, né, no sentido assim,
Não chega a maltratá-lo, mas deixa bem claro, né, que o dinheiro, né, é vil, né, que isso aí não vai levar a lugar nenhum. Então foi uma chamada de atenção, né? A postura de Francisco não foi desrespeitosa no sentido de agressão, mas deixou bem claro o que era mais importante para o sacerdote. Mas poucos dias depois, o dito sacerdote, olha o que aconteceu. Inspirado pelo Senhor, começou a refletir sobre o que fizera o bem-aventurado Francisco e dizia dentro de si mesmo: não sou um homem miserável que, sendo velho, cobiço e busco bens temporais? E esse jovem despreza e abomina-os por amor de Deus. Então, o comportamento que Francisco fez com ele acabou servindo aí de motivo para a sua conversão. Na noite seguinte, viu em sonho o sacerdote uma imensa cruz, cuja sumidade tocava os céus e cujo pé estava fixado na boca de Francisco, e cujos lados estendiam-se de uma a outra parte do mundo. Acordado, reconheceu o sacerdote e creu firmemente que Francisco era, em verdade, amigo e servo de Cristo, e que a religião que iniciara se espalharia logo por todo o mundo. Então, esse sonho mostrou o que a esse sacerdote? Mostrou que Francisco era verdadeiramente amigo do Senhor. Mais uma vez, não é por Francisco em si, mas sim pelo Senhor, né? E assim começou a temer a Deus e a fazer penitência em sua casa. Enfim, depois de pouco tempo, ingressou na ordem já começada, na qual viveu otimamente e faleceu gloriosamente. Então, isso, segundo aqui a Legenda dos Três Companheiros, foi o primeiro sacerdote que ingressou na ordem. Muito bem, lembrando, né, Francisco não foi padre, né, então a gente tem que lembrar disso, né, ali no início era um leigo ali, sempre foi leigo, né, de certa maneira. Depois a gente vai ver um pouco mais na frente porque que vão chamar ele lá mais ao fim de diácono, né, mas Francisco ali vivia a sua simplicidade numa vida leiga, como também Bernardo também iniciou assim. Esse, o Frei Silvestre, foi o primeiro sacerdote aí, que já entra sacerdote na ordem, né? O homem de Deus Francisco, como foi dito, acompanhado de 2 irmãos, por não ter moradia onde ficar com eles, transferiu juntamente com eles para uma pobrezinha igreja abandonada, que se denominava Santa Maria da Porciúncula, e ali fizera uma casinha, na qual de vez em quando morariam juntos. Aqui uma coisa interessante, né? Encontraram uma igreja abandonada e construíram uma casinha, e na qual de vez em quando morariam juntos. É interessante, né? É porque a gente fala assim, nossa, Francisco, né? A fraternidade, tá todo mundo junto, de repente você vê ou escuta uma coisa dessa. De vez em quando moraria junto. Aqui a gente vai ver o aspecto da missão depois, né? Também, porque eles não tinham vida monacal, tá, gente? A gente precisa entender isso, é diferente. Francisco está trazendo um novo modo de ser aí dentro da igreja. Então, por isso que não tinha assim como os monges, né, que acordavam de madrugada, rezava junto, depois rezava um pouco ali pelas 6 da manhã, de novo rezava junto, depois pelas 9, pelo meio-dia, né, tudo junto. E aqui não são monges, né? Não são, eles ainda não têm essas normas, não têm as regras, né, de oração. Vamos lembrar aqui que não tem o chamado breviário, o saltério, que era o saltério, era um livro bem grande na época, para vários monges rezarem, né? Não tinha nada disso. A gente precisa lembrar. O que eles tinham então, né? Não tinha livros, não tinha devocionários, não tinha lecionários, também certamente não tinha Bíblia, né? Que a impressão aí, imagina nessa época, né? Nem existia só os copistas, né? Não tinha impressão nessa época. Depois de alguns dias, um homem assistente chamado Egídio veio a eles com grande reverência e devoção. De joelhos pediu ao homem de Deus que o recebesse em sua companhia.
mais um companheiro, Egídio. Então tivemos Pedro, Bernardo, Silvestre e agora Egídio. Vendo o homem de Deus, fidelíssimo e devoto, que podia obter de Deus muita graça, o que se verificou mais tarde pelo resultado, recebeu com prazer. Então, Francisco viu a manifestação de Deus, o chamado de Deus, revelado aí na vocação, né, no chamado de Deus, na vocação de Egídio. Então, ele recebeu Egídio na fraternidade, no grupo dos irmãos. Estes, quando assim consociados com imensa alegria e gozo do Espírito Santo, para maior proveito, dispersaram-se deste modo. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que eles agiu, né? Dispersaram. Eu volto aqui nessa última frase para a gente entrar na segunda parte desse vídeo, para a gente conversar mais, né? Porque aqui é bem interessante a gente se deter mais. A gente está aí no início da fraternidade e vocês estão percebendo, né? O início sempre fundado aí na manifestação do Senhor, como o Senhor vai chamando cada um, como que Francisco vê a Deus se manifestar nessas pessoas, e estes irmãos viram em Francisco a manifestação de Deus. Então, assim, a fraternidade vai revelando Deus, né? O próprio Deus. Como Deus é misericordioso, como Deus está agindo nesse novo grupo de pessoas e revelando um novo modo de ser. Gente, eu acho que tá bom, né, por essa parte. Espero aí que vocês possam meditar, aprofundar mais o conhecimento aí na espiritualidade franciscana. Vocês podem achar esses textos. Eu estou usando, já falei uma vez, vou falar de novo, eu estou usando essa tradução aqui, tá? A outra, não sei onde está, está aqui em algum lugar, depois eu mostro, né? Mas também você pode achar aí na internet, no nosso site capuchinhos.org.br, na parte franciscanismo, você vai achar esse texto, tanto em latim como em português, tá bom? Gente, faça um bom proveito, né? Medite, reze, não tenha preguiça, né? De meditar as fontes e a palavra, também a palavra de Deus, para que a gente possa aí crescer no segmento de Jesus Cristo. Gente, paz e bem e até mais. Tchau.